Fala, meus amores, saudade de vocês. Vocês estão bem? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma sequência aí de, de apresentações, de temas, certo? Vamos dar um prosseguimento aos nossos estudos sobre cartografia. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre localização geográfica, tá? Primeira coisa, vou começar aqui já chamando a atenção de vocês. Nas últimas aulas, né, nós falamos sobre orientação no espaço, tá certo? Então, preste atenção. Orientação e localização não são sinônimos. Rômulo, elas se relacionam? Obviamente, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre aspectos, né, de posicionamento no espaço geográfico, obviamente eles se relacionam. Só que orientação, quando você pensa em orientação, você tem que pensar na rosa dos ventos. Aqueles assuntos que nós trabalhamos, né? Falamos um pouquinho sobre pontos, né, de orientação, como os cardeais, os colaterais, os subcolaterais, aqueles que formam a famosa rosa dos ventos, tá bom? Quando a gente fala de localização geográfica, a gente está se referindo a coordenadas geográficas, não é isso? Através de informações de linhas imaginárias que cortam o planeta, tanto no sentido vertical como no sentido horizontal, nós temos como fossem endereços, né? Endereços que a gente consegue localizar pontos específicos, né, do planeta, da superfície terrestre, com bastante precisão. Então, sempre quando a gente falar de orientação, rosa dos ventos. Sempre que a gente falar de localização, a gente está falando de coordenadas geográficas, tá legal? Agora, dá uma sacada aqui no título, dá uma sacada aqui, ó. Paralelos, meridianos e as coordenadas geográficas. Você deve estar falando, Rômulo, nunca ouvi falar sobre isso. Que parada é essa? Ou você deve estar falando o seguinte, pô, eu já ouvi falar nessa parada aí. Só que eu, não tenho clareza disso, não lembro direito como que é isso, né? Vamos lá, vamos devagarzinho, né? Vamos devagarzinho que a gente vai construindo esse pensamento, ninguém vai ficar com dúvida, tá? No final dessa sequência de vídeos, eu tenho certeza que você vai olhar para esse título aí com bastante tranquilidade, sem nenhum tipo de susto, né? Então vamos lá, vamos seguir aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer uma contextualização histórica, né? Vocês já são acostumados comigo, sabem que eu gosto de posicioná-los, né? Porque eu acho que simplesmente pegar e jogar informações para cima de vocês, eu acho que não é tão legal. Por quê? Você entendendo o contexto, os motivos, os fatores, né? As implicações, aquilo que se buscava, né? Aquilo que se pretendia, como eram as relações dos países no contexto que determinada tecnologia é apresentada, determinada ideia é apresentada, eu acho que fica um pouco mais mastigável, um pouco mais fácil, né, da gente entender. E às vezes, né, isso faz todo sentido, né? Para mim isso interfere até mesmo no entendimento teórico, né, do assunto específico, tá bom? Então, primeira coisa que eu quero que você entenda. No final do século XIX, o mundo estava extremamente integrado, né? Praticamente toda a superfície terrestre era conhecida, eu não estou dizendo explorada, mas se tinha clareza, se tinha conhecimento, né, sobre praticamente toda a superfície terrestre, toda a parte, né, emersa da superfície terrestre, e foi um momento onde você tem um grande avanço do sistema capitalista. Essa forte integração, essa forte interdependência, ela foi sendo construída ao longo do processo histórico. Obviamente, a partir da expansão marítima, a gente pode perceber que os olhares se tornaram mais planetários, né? Em que sentido? Nós tínhamos grandes economias, grandes, né, regiões econômicas, nós tínhamos relações comerciais muito fortes, né, e, consequentemente, isso implicava em relações sociais, mas eram economias, né, eram sociedades, eram porções geográficas com pouca interação em termos, né, de escala mundial. A partir da expansão marítima, tendo como centro na Europa, progressivamente territórios foram sendo incorporados a essa dinâmica. Então, progressivamente, né, essas chamadas economias mundiais foram se tornando um grande sistema mundial, ou seja, um grande sistema econômico mundial. Obviamente, esse processo ele não foi harmonioso. Ele não foi, né, isento de contradições. Pelo contrário, a gente pode perceber que foram justamente os interesses econômicos, né, que eram auxiliados, né, pelo grande poderio militar, que foram impondo as regiões dominadas pela Europa, a cultura europeia,
né, os valores europeus e, consequentemente, esses territórios, né, foram se apresentando como áreas coloniais, áreas, né, que serviam para o processo de exploração, para o processo, né, de enriquecimento europeu, e você pode perceber que as consequências malditas estão presentes até hoje, né? A gente pode perceber a desigualdade entre os países, problemáticas relacionadas muito, né, à questão do subdesenvolvimento. Então, o subdesenvolvimento tem suas raízes com o processo de exploração colonial. Bacana? Quando chega no século XIX, a gente pode perceber que o sistema capitalista já está consolidado, né? Esse processo de consolidação ele começou de fato a acontecer a partir da Revolução Industrial. À medida que esses modelos esse modelo, né, de desenvolvimento industrial iniciado na Inglaterra no final do século XVIII foi se consolidando, não é isso? À medida que a produção foi se tornando cada vez mais mecanizada, com a introdução de força motriz artificial, uma produtividade elevadíssima, né, onde se exigia cada vez mais mercados consumidores, que se exigia cada vez mais matérias-primas, se exigia cada vez mais recursos energéticos e, consequentemente, a gente pode perceber que o enriquecimento de determinados empresários faz com que estes, né, passe a influenciar nas decisões do Estado e o Estado, por sua vez, passe a buscar cada vez mais territórios para suprir essas necessidades, né, na busca do enriquecimento. Bacana? Então, no final do século XIX, o mundo entrava numa nova fase, numa nova corrida, né, de expansão colonial. Como assim? A gente pode perceber que a Inglaterra foi a pioneira do processo de Revolução Industrial, mas progressivamente, né, claro que em momentos diferentes, em tempos diferentes, em processos diferentes. Alguns países foram também se industrializando, foram passando, né, a se tornarem competidores em relação à Inglaterra. Então a gente está falando de uma França, a gente está falando de uma Bélgica, a gente está falando de uma Holanda. Mais tarde, né, qualificação da Alemanha, qualificação da Itália, esses países também aceleraram seu desenvolvimento industrial, certo? Há um processo de extrapolamento do desenvolvimento industrial para fora da Europa. Nesse momento aí, né, na segunda metade do século XIX, a gente está citando, a gente precisa citar principalmente Estados Unidos e Japão, certo? Então é um processo de mundialização econômica. É fato, né, que a competição levava ao fechamento de fronteiras. Então, os produtos franceses, né, tinham dificuldade de entrar na Inglaterra, os produtos ingleses tinham dificuldade de entrar na Bélgica, porque os países se fechavam, se protegiam com taxas alfandegárias, fechavam, né, o seu comércio para favorecer os seus empresários, as suas empresas, e consequentemente o ritmo de produção avançava, a introdução de novas tecnologias fazia com que cada vez mais se produzisse mais em menos tempo. Então, essa ânsia, né, essa disputa por mercados, faz com que novamente as potências industrializadas, nesse primeiro momento, sobretudo, né, potências industrializadas na Europa, principalmente na porção ocidental, passem a recorrer novamente aos interesses colonialistas. É nesse momento que eles vão recorrer a regiões, né, em porções significativas da África, da Ásia, né, também da Oceania, em outras porções da América, em aspectos um pouco diferentes, mas o fato é que o mundo se tornou cada vez mais integrado, cada vez mais interdependente, e, consequentemente, novas exigências, né, vinham com esse processo. Exigências de cada vez mais evoluirmos os transportes, para que os transportes, né, tivessem maior capacidade de carga, com uma maior velocidade, com uma maior segurança, para cruzar cada vez mais territórios oceânicos, né, porções oceânicas, com menor ritmo de prejuízo econômico. Cada vez mais exigia-se uma comunicação mais fiel, mais rápida, mais instantânea, mais veloz, e obrigatoriamente, né, exigia-se também uma melhor forma de localização geográfica, tá bom? Certo? Para essa interação comercial. É nesse momento, no século XIX, com a própria evolução capitalista, ó, certo, que a gente vai perceber que nós temos uma forte integração entre as regiões do globo. Bacana? E, consequentemente, nesse período, a gente pode perceber que a Europa, né, as potências, né, as principais potências industriais europeias do período, passam a recorrer a porções, né, coloniais. Bacana? Essas grandes potências, elas vão formar, ó, impérios coloniais, certo? Então, a gente pode perceber que é nesse contexto que nós temos a exigência, né, de se criar um sistema que pudesse facilitar a vida comercial e também, por que não, militar, né,
dessas potências. Gente, de fato, o que eu quero que vocês entendam que sempre os interesses econômicos e também os militares fazem com que desenvolvimento tecnológico sejam estimulados, e na parte da cartografia não vai ser diferente. É nesse contexto que surge um sistema de localização geográfica baseado em linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido horizontal e no sentido vertical, certo? Que a gente está chamando aqui, respectivamente, né, essas linhas horizontais de linhas paralelas, né? Daqui a pouco você vai entender o porquê o nome paralelo, certo? E as linhas verticais, que são chamados os meridianos. O cruzamento dessas linhas, né, no sentido vertical e horizontal, permitem, o encontro de um ponto específico do planeta. É como se fossem endereços, né, que são apresentados, que permitem que o navegador, que permitem, né, que o comerciante, que o aventureiro, que permitem que as embarcações, que permitem que os países passem a ter uma maior precisão em termos de localização geográfica, tá bom? Então esse sistema de localização geográfica baseado no cruzamento entre linhas imaginárias que cortam o planeta no sentido horizontal e meridional, que nós chamamos de linhas paralelas e linhas meridionais, né, paralelos e meridianos, né, levaram à criação desse sistema de localização geográfica que nós conhecemos como coordenadas geográficas, né? Então repare não, por exemplo, quando a gente fala, me dá uma coordenada aí, ou seja, me dá uma localização, cara, me guia aí, me dá uma precisão em termos disso, certo? Me coordena, me orienta, me localiza nesse aspecto, tá bom? Certo? Então é isso que eu queria que vocês entendessem, né, nesse primeiro momento. Eu trouxe até aqui algumas imagens para a gente rapidamente ter uma clareza, né, sobre o que estava acontecendo. Dá uma olhada aí, galera. Repare como porções significativas do continente africano e porções da Ásia, né, que foram as duas principais áreas de disputas neocoloniais entre as potências, né, levaram à formação de grandes impérios coloniais a partir da partilha, né, do território africano e território asiático. Repare como os interesses comerciais são extremamente importantes, certo? Então é nessa conjuntura aí que nós temos esse processo desse mapa com fronteiras artificiais que vai integrar territórios de povos diferentes, com culturas diferentes, com religiões diferentes, com históricos, né, de desenvolvimentos diferentes. E a gente pode perceber que esses traumas, essas consequências estão presentes até hoje. Tá bom? Reparem que essas áreas estão citando, por exemplo, as grandes potências industriais do período, tá bom? Então a gente tem, olha só, áreas, né, britânicas, áreas de interesse britânico, certo? Franceses, italianas, espanholas, portuguesas. Lembre-se que Espanha e Portugal, Portugal e Espanha foram as primeiras potências, né, marítimas lá no século XV e no século XVI, né, seguidas depois da Holanda, seguidas da Bélgica, França, Inglaterra. Repare que esses países, né, já têm um domínio, um certo domínio territorial que já vem desde o século XV, XVI, XVII. A partir do século XIX, novos estímulos, né, como citei para vocês, mercados consumidores, matérias-primas, áreas de investimentos capitais, levam mais uma corrida né, comercial, colonial, né, de domínio político-militar de territórios, tá bom? Mais tarde, né, possessões da Alemanha, possessões da Itália também vão fazer parte desse território. A Itália um pouco mais distante em termos temporais, né? A Rússia, quando passa a se industrializar também, ela no final do século XIX, ela passa a avançar e passa a disputar inclusive territórios, né? A gente pode perceber que vai rolar um choque, né, muito forte com o Japão por interesses, né, sobretudo, né, em porções riquíssimas em recursos minerais. Tivemos até um conflito entre Rússia, né, Império Russo, né, e Japão, que se deu no iniciozinho do século XX. O Japão venceu o poderosíssimo, gigante Império Russo. Isso deu, assim, abriu as portas, né, para uma série de transformações dentro do Império Russo que veio, né, a culminar na sua derrocada no contexto da Primeira Guerra Mundial, a partir da chamada Revolução Russa, tá bom? Nós temos aqui os Estados Unidos, nesse primeiro momento, com uma disputa muito forte, né, em porções da América Latina, mas também na Ásia, como a gente pode perceber aqui, tá bom? Certo? Então a gente tem todos esses aspectos, tá? Dá uma olhada aqui, galera. Reparem bem. Isso é uma foto clássica, né, que os professores de história trabalham. Você podem perceber que aqui está escrito uma pizza, né? Olha só, a representação de uma pizza.
Repararam? Certo? Lembrem que ó, aqui está escrito China. Perceberam que aqui está escrito China, certo? E está mostrando as principais potências naquele momento, as principais potências imperialistas, literalmente dividindo a China, o território chinês, como fosse uma pizza, né? Então, a gente pode perceber a ideia, né, que o desenhista, que o artista quis passar, tá bom? Olha essa outra aqui, galera. Reparem que aqui a gente está falando do continente africano, tá? Reparem que a gente está falando do continente africano. Reparem que a gente está vendo uma figura do colonizador, colonizador britânico, seu chapéuzinho típico, né? Seu bigodinho, seu penteado, olha só, a sua arma, né? As suas roupas típicas. Possivelmente você já deve ter visto algum tipo de filme, né? Que retratasse esse momento de dominação por parte dos europeus sobre a África. E reparem, olha um pé, né? Olha aqui, ó, até trocar de cor para facilitar o seu entendimento. Reparem que aqui nós temos um pé do colonizador no norte da África e um pé do colonizador no sul da África. Isso deixa claro que os interesses de dominação e as áreas, né, de progressiva dominação inglesa, que vai se apresentar como a principal potência industrial, né, marítima, militar naquele momento, certo? Vão de norte a sul do continente africano. Tá bom? Então isso você faz uma relação, inclusive, com esse mapa aqui, ó. As possessões britânicas, ó, as possessões britânicas que estão em azul, repare o norte a sul, e as áreas de interesse britânico, tá bom? Que aqui, ó, nós temos essa legenda aqui, ó, através de linhas, né, com uma tonalidade de azul, como você pode perceber. Não somente na África, né, mas na Ásia também. Tá bom, galera? Então, espero que essa introdução tenha ficado clara para vocês, só um pouquinho, né, de história aí. Obviamente, isso não vai ser cobrado nas avaliações, mas eu acho importantíssimo, tá? Resumindo, o século XIX, finalzinho do século XIX, era um momento de fortes transformações que exigiam cada vez mais novos, né, mecanismos de transportes, evolução dos transportes, evolução das comunicações e evolução também na ciência cartográfica. Entre elas, a criação de um sistema, né, de localização mais preciso. Bacana? Então, daqui a pouco a gente entra na matéria em si, tá? Aqui, obrigado pela atenção por hora, daqui a pouco a gente volta. Grande abraço para vocês.